Não tem como escapar do vazio. Ele é a essência da natureza humana. Ele está atrás de todo sorriso, todo trabalho, toda animação, todo tédio. Em tudo que fazemos mora o vazio, quer você queira ou não. Porém, isso não quer dizer que somos condenados a viver uma vida sem sentido. Esse problema não é causado pelo vazio em si, e sim pelo que você faz com o seu vazio. Eu quero dividir uma interpretação sobre o vazio que me dá uma perspectiva diferente da maioria das pessoas. Já existem vários bons vídeos pelo YouTube ensinando soluções para o vazio, principalmente dentro desse aspecto depressivo. E por isso eu quero trazer algo diferente. A minha reflexão sobre essa condição humana. A pergunta primordial: o que é o vazio? O que me ajuda a entender o vazio humano é o vazio no nosso mundo. E por isso eu quero tirar da frente a confusão que existe entre vazio e nada. Tudo que é vazio de algo em específico. E algo só pode ser vazio se existir. Em outras palavras, o nada não pode ser vazio porque o nada é nada. Um copo, para estar vazio, ele precisa existir. Por isso, estar vazio não pressupõe não ter valor, não ser nada ou não existir. O vazio significa que há nesse objeto um chamado para ser útil. Como assim um chamado para ser útil? Você vai entender daqui a pouco. O vazio existe em diferentes níveis e lugares em nossa vida que nós não nos damos conta. Um deles é no som. Nessa imagem você consegue ver como a onda sonora varia entre o silêncio, que é o zero, e o tom que ela atinge. Isso é com todo o som. No entanto, a velocidade com que um som atinge o nosso ouvido dá a impressão que só existe som, mas tem milhares de pequenos intervalos de silêncio que permite o som soar da forma que você escuta. Não existe algo que chamaríamos de puro som, que seria só um barulho sem intervalo. Mesmo em tons constantes de uma única nota, ainda tem pequenas variações de pressão que criam os micros intervalos das vibrações. E esse fenômeno se repete numa escala maior na música. O que faz uma melodia ser agradável para nossos ouvidos é o vazio que existe entre as notas. É esse intervalo que cria a variação audível que nos dá a sensação de harmonia. E quanto menor fica esse intervalo, mais semelhante esse som é daquele ruído de televisão de quando entra num canal sem sinal que irrita a nossa alma, que sai correndo para desligar. Tu vê como o vazio cumpre papéis importantes que nos passa despercebido? O outro deles é o do chamado para ser útil que eu havia comentado. Essa perspectiva eu aprendi com o taoísmo no livro Tao Te Ching. Lao Tse, o autor, demonstra como que é do vazio que surge a utilidade. O que dá utilidade a um quarto não é só as paredes. O que dá utilidade a um copo não é o vidro. Essa matéria só cria os limites. É do vazio que surge a utilidade. É do vazio que surge a utilidade de uma casa para moradia. E isso é lindo porque é algo tão presente no nosso cotidiano que nós não nos damos conta do quanto que é do vazio que vem a utilidade de tudo à nossa volta. Se você está acompanhando a linha de pensamento, você deve ter começado a pensar em objetos que você nunca se deu conta que só são úteis justamente por conta do vazio que existe neles. Me conta nos comentários qual foi o primeiro objeto que surgiu na sua cabeça quando você percebeu isso. Com a ideia definida do que é o vazio, eu quero ir para a próxima pergunta. Por que sentimos esse buraco em nós? Como eu disse anteriormente, tudo que é vazio de algo em específico. E no caso do ser humano, nossa natureza nos fez vazio de sentido. E você pode se questionar, mas porra, tanta coisa para nos deixar vazio, por que foi nos deixar agonizando nesse vazio de sentido? Eu não tenho a resposta final do porquê estamos nessas condições. Porém, se somos condenados a ser vazio de sentido, e se vazia a natureza do que é útil, minha conclusão é que sentimos esse buraco em nós porque é a nossa natureza clamando através dos nossos instintos para encontrarmos um sentido, uma utilidade. Para esse vazio ser preenchido, ele precisa mover o ser humano. Por isso ele não pode ser algo que te faz se sentir confortável ou satisfeito. Ele precisa ser incômodo para você tirar a bunda da cadeira e agitar as coisas.
Encontrar como você pode ser útil é essencial para a nossa natureza. Exatamente como sobreviver. Teus instintos vão te empurrar de todos os jeitos possíveis para que você continue lutando para estar vivo. E é aqui que começa o problema para muitos. Uma vez que esse grito da nossa natureza para ser preenchido não nos deixa em paz, você se vê encarando toda a variedade de opções que o mundo oferece para tampar o seu buraco e aquietar sua sensação de incômodo. Contudo, nem tudo que encontramos cumpre de forma saudável o papel de sentido em nossas vidas. Aqui eu quero dividir as alternativas que encontramos, de uma forma simplificada, em dois grupos: os sentidos simples e os sentidos complexos. Eles são aquela velha decisão que nós temos que tomar todo dia com tudo na vida, entre fazer a coisa difícil, que vai ser desagradável agora, mas que vai nos fazer bem no futuro, e fazer a coisa fácil, que vai ser agradável agora, porém vai cobrar o seu preço no futuro. Como não é novidade para ninguém, entre encher o cu de McDonald's e comer algumas frutas, a gente já sabe qual é a escolha da maioria. Assim, grande parte de nós vai e se preenche dos sentidos simples. E eu nem estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, até porque é uma decisão difícil. Nem sempre temos consciência das consequências. E muitas vezes também não fica tão claro quando o que nos preenche é um sentido simples ou um sentido complexo, como eu vou diferenciar mais para frente. Elas são alternativas atraentes. Acreditamos que as soluções práticas e fáceis dos sentidos simples vão resolver o problema, porque elas são tão simples e fáceis e agradáveis. Vale a pena dar uma chance. Nosso distanciamento com o futuro dificulta a nossa compreensão total das consequências. E para nossa mente, elas não são tão reais quanto as vantagens que aparecem à primeira vista. Os sentidos simples realmente silenciam os chamados da nossa natureza, e nós até esquecemos do incômodo que sentíamos. Entretanto, eles deterioram rápido, e logo você volta a sentir o vazio te cutucar novamente. Então, você precisa buscar mais dessa tampa que você encontrou para tampar o seu buraco. Assim você vai tendo que buscar mais e mais e mais e mais e mais para manter sua natureza satisfeita. No momento que por algum motivo você perdeu o acesso para o seu sentido simples, você vai ver que o que um dia foi o chamado do seu instinto para ser útil, agora sendo o berro da existência te condenando a um estado desolador. Sua existência passa a deteriorar de dentro para fora e você assiste enquanto segue como uma criança, se esforçando para consertar um prédio ruíno com os adesivos do seu personagem predileto. Toda essa situação tenebrosa tem uma razão, e é ela que define quando o sentido é simples ou complexo. A quem está servindo a utilidade desse sentido? Isso é respondido através de uma escala bem gradativa, que vai desde servir a você, que é o indivíduo, que é o papel dos sentidos simples, a servir o mundo, o coletivo, que é o papel dos sentidos complexos. E é uma escala gradativa, porque o que define se o sentido é simples ou complexo não é algo preto no branco, são nuances. Tudo que temos por aí que usamos para nos preencher, como religião, política, bens, trabalho, esportes, entretenimento, pessoas, tudo isso aparece em ambos os extremos, porque não é o que escolhemos para nos preencher que define se isso é útil para o indivíduo ou para o coletivo, e sim a nossa intenção por trás dessa escolha. O preenchimento que você sente pelo sentido da busca por diversão, pelo seu prazer, pode te levar a finais de semana de festas, bebidas, para você se sentir bem, com comidas que agradam o seu paladar, e pessoas que supram as suas necessidades. E no fim, todo esse vazio que foi preenchido por essas coisas volta rapidamente a ser vazio. Se você já viveu esse sentido focado em você, no que você sente, no que você vai conseguir, você se vê retornando constantemente ao vazio. Por outro lado, se o seu sentido é o que você vai proporcionar às outras pessoas, você usa o seu vazio para ser útil para o mundo. E isso fornece um outro tipo de preenchimento. Um exemplo que temos disso próximo de nós são os pais e as mães. Se você já ouviu um relato de um pai e de uma mãe que se dedicou aos seus filhos, à família, que se entregou para algo além deles, você vê a vida de alguém que com certeza sofreu. Mas você vê alguém que tem um motivo para levantar e seguir em frente. Eles não experienciam com tanta frequência
esse vazio da falta de sentido, de não saber o que fazer com a própria vida. Eles têm um sentido muito sólido. E é os sentidos que nos carregam pelos momentos difíceis da vida. Quanto mais no extremo do coletivo o sentido está, mais duradouro ele tende a ser. A família, com o propósito de servir o outro, não está tão próximo do extremo do coletivo, mas com certeza ela está distante do extremo do indivíduo, o que garante alguns bons anos de sentido na vida de um ser humano. Um psicólogo que explica isso magistralmente bem é o Viktor Frankl, que escreveu no livro Em Busca de Sentido sobre a experiência que ele teve quando ele foi preso num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Lá ele viu a força que o sentido tem na vida humana. E ele enfatiza algo bem interessante que correlaciona com o que eu estou falando aqui, que o sentido é para ser encontrado no mundo, e não dentro de uma pessoa ou na mente dela. Porque ser humano sempre nos direciona para alguém ou para algo, e não para nós mesmos. O livro dele vai te oferecer vários insights, e se você não é de ler, tem várias entrevistas dele legendadas no YouTube que podem ser úteis, porque o material desse que esse homem produziu é de uma importância enorme para o ser humano moderno. Nós temos vivido a crescente força do indivíduo como centro de tudo. Isso nos fez perder a perspectiva do valor do coletivo. E eu acredito na influência que isso tem no aumento do vazio da vida das pessoas ultimamente. Me parece bastante óbvio, pela minha experiência humana, que nós não estamos aqui por nós mesmos. Eu não sei o quanto você sente isso na sua própria experiência. O budismo explica isso de uma forma indireta através da definição de que nós, por natureza, somos vazio de natureza própria. O que isso quer dizer? Como tudo no mundo, nós somos feitos de tudo que tem no mundo. Você é o resultado do seu pai, da sua mãe, da comida, do ar, das pessoas com quem você cruzou. E todos esses elementos dependem de outros elementos para poder serem o que são. Está tudo interligado. Nada que existe por si só, independente. Apesar da mente humana ser capaz de categorizar e individualizar as coisas, isso não muda a natureza interligada de tudo. Por isso eles pregam que não existe indivíduo, não existe você. Porque o que você considera você é a combinação de vários elementos através de milhares de anos. Se você pega o que você define como você, é difícil traçar uma linha a partir de que ponto é você, a partir de que ponto é o resto, porque se qualquer um desses elementos só mudassem de ordem, já era o suficiente para mudar totalmente o que você acredita ser você. Por isso eu acredito que a nossa natureza clama para servir ao todo, da mesma forma que nós nos servimos do todo para nossa subsistência e formação. Tudo foi essencial para você ser o que você é e está pronto para atender o seu chamado interior. Igualmente como as pessoas à sua volta, conscientemente e inconscientemente, se permitiram encontrar o seu sentido servindo a você. Mas não servindo a você, o indivíduo, especificamente, mas sim servindo o todo que existe em você e que te faz parte dessa engrenagem que te move a servir o todo que existe em tudo à sua volta. Renunciar a esse serviço para o todo, em troca de servir a sua fantasia como indivíduo, vai levar ao desmoronamento do ser de dentro para fora, porque não é a nossa natureza. Os efeitos psíquicos e posteriormente físicos que sentimos do esforço de preencher esse vazio, sendo útil para si mesmo, expressam essa nossa condição. Então como eu posso saber que o sentido que eu escolhi está direcionado para mim e quando ele está direcionado para o outro? Nunca vai saber. Não é que nunca vai saber, é que é complexo e eu não tenho como te dar uma fórmula que vai te dizer se é isso ou aquilo. O que vai te revelar não é a ação, como eu disse, é a intenção que está por trás da ação. Exatamente como eu expliquei num dos vídeos recentes onde eu falei sobre a gratidão. Você não encontra ela nas ações que acontecem nas camadas superficiais da realidade que podemos ver. Você acha ela nas camadas mais profundas do seu ser. É lá que você vê suas verdadeiras intenções com os sentidos que você tem tomado como guia para a sua atividade. E é assim que você descobre em qual ponto o seu sentido está entre o individual e o coletivo naquela escala. Às vezes você acha que tem um propósito super coletivo e vai descobrindo que é individualista. Acontece. Nós não somos tão claros com nós mesmos. Como alguém que entra na faculdade que os pais queriam e constrói
toda uma carreira de acordo com o desejo dos pais. Chega num ponto onde essa pessoa se vê vazia, sem ânimo, sem sentido. Ué, mas ela não estava fazendo pelos pais? Superficialmente sim, mas a intenção por trás dessa decisão era outra. Ela tinha medo de decepcionar os pais. E levado pelo impulso desse sentimento, tomou a decisão de agradar os pais. Ela era útil para si, sendo útil para os pais. Da mesma forma, numa lógica parecida, uma pessoa pode, num ato de egoísmo, estar sendo uma pessoa altruísta. Um exemplo disso é cuidar do seu corpo e da sua mente. Não pelo bem que isso vai fazer a você, mas pelo bem que você vai levar as outras pessoas à sua volta, sendo um ser humano saudável no âmbito mental e físico. Essa responsabilidade por si mesmo revela uma responsabilidade pelas pessoas ao seu redor. Você é útil aos outros, se tornando útil para si. Preenchendo esse vazio da forma que for, uma etapa implacável desse processo é o esvaziamento. Vazio e cheio, sendo dois opostos da dualidade, eles são estados impermanentes por natureza. Logo, mesmo que preenchamos o nosso vazio com o sentido dos mais complexos, em algum momento encontraremos o vazio novamente. Isso não é o fim. É só um novo começo de uma nova jornada. Para o sol nascer, a noite precisa antes tomar a posição do sol. A noite tem a sua importância de si. Não poderíamos viver se só houvesse sol 24 horas por dia. A noite cumpre seu papel devorando o sol, e assim o sol pode nascer e cumprir o seu papel sobrepondo a noite. Dessa forma é a dança entre os opostos, vazio e cheio. Não existe um bom e um ruim. Cada um cumpre o seu papel e tem o seu valor. No momento de preenchimento, de utilidade sendo cumprida, cumpra com satisfação. E no seu próprio tempo o momento do vazio chegará. E cumprindo esse momento com a mesma satisfação, aceitando ele e se permitindo viver o que a vida traz para você nessa fase, naturalmente o vazio vai levando ao preenchimento e ao encontro de um novo sentido para retornar o ciclo novamente. Sempre será uma escolha nossa seguir pelo caminho fácil ou difícil para preencher o nosso vazio. É um tanto que curioso que as coisas que mais valem a pena na vida no longo prazo são sempre as mais difíceis. Pensando sobre isso, eu percebi que por mais que nós gostaríamos que elas fossem fáceis, elas têm um motivo para ser desse jeito. E você pode ficar aqui para entender a razão que eu encontrei para as melhores coisas da vida estarem no topo de uma montanha. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.